Seja bem-vindo a mais um podcast. Boa tarde, Clécio, tudo bem? Boa tarde, quase boa noite já, né? Fala, patrão! Fala! A gente está nessa indefinição de horário para esse podcast porque, na verdade, a gente está buscando o melhor horário para você poder acompanhar a gente. E o desejo é que ele se torne logo um podcast ao vivo e que você possa participar com mensagens, todas essas coisas. No oferecimento de V3 e Shopping das Coisas, estamos aqui, eu, Álvaro Caetano, e ali o Clécio Vidal. Seja bem-vindo. Pessoal, sejam bem-vindos. E o Álvaro tem um tema um pouco diferente nessa noite, né? Hoje o nosso tema é assim. Eu sei que como corretor de imóveis, você como construtor, a gente tem uma frase que a gente sempre diz, mas eu vou encurralar você hoje à noite. A gente tem uma frase que a gente sempre fala para quem vai investir em imóvel. Não existe nada mais seguro do que o investimento em imóvel. Não existe nada mais seguro do que investimento em imóvel. E é uma realidade. É uma realidade. Você compra um imóvel, mas a gente está vivendo um período extremamente atípico hoje no Rio Grande do Sul. Então, tipo assim, não tinha como a gente passar batido da situação que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje. Clécio, imóvel é a coisa mais segura que tem. Eu nunca vi ninguém que comprou imóvel perder. Essa frase cai por terra no Rio Grande do Sul agora nessa enchente? O que a gente vai falar sobre isso, né, Álvaro? Realmente, imóvel, a gente vê que imóvel sempre foi, continua sendo, gente. É a forma mais segura de você ter seu capital aplicado, né? Quando você fala em dinheiro aplicado, bolsa de valores, você pode ter uma variação, pode ter perca, você pode perder seu dinheiro. E o imóvel ainda é a forma mais segura de você ter o seu investimento. Aplicar dinheiro no banco, muitas vezes você tem o juro, mas você perde na correção, você não tem... Sim. Só que assim, ninguém está livre de uma catástrofe, né? Nós tivemos... isso aqui é um efeito raro, né? Não acontece sempre, né? Mas você vê que foi uma tragédia e atingiu muitas casas. Cerca de 150 cidades no Rio Grande do Sul. Atingiram muitas casas, muitos imóveis perdidos, muita infraestrutura da cidade estragada, enfim, um caos total ali, né? Infelizmente o povo do Rio Grande do Sul está passando por um momento que a gente não consegue nem imaginar. Nem mensurar. Nem mensurar, porque você vê lá, só que quando você começa a pensar nas pequenas coisas, que hoje é simples para nós, como ligar uma luz, pegar uma água na geladeira, deitar ter um banheiro... E não ter um básico, né, e não ter aonde recorrer, Álvaro. Quem pôde isso aí tem condições saiu da cidade, mas e quem não pôde, né? É uma situação complicadíssima e com certeza muitos imóveis vão acabar não podendo ser mais utilizados. Destruíram, caíram, foram levados pelas águas, né? Clécio, eu tenho recebido bastante imagens de lá, de amigos. Tenho recebido bastante imagem. Inclusive tem um amigo da gente aqui, ó, o Juarez. Abraço, Juarez. Juarez é matinhense. Ele, logo no sábado que a gente fez as doações de cesta básica lá na frente do Shopping das Coisas, cesta básica não, que a gente fez a coleta de colchões... roupas, donativos para o Rio Grande do Sul, ele preparou 20 cestas básicas. O Juarez, não, eu quero ajudar, e ele não se conformou. E pegou um carro, arrumou um bote e partiu para o Rio Grande do Sul para fazer salvamentos. E ele tem me mandado imagens de lá, Clécio. Eu nunca vi nada parecido. Ainda hoje, ele estava navegando pelas ruas de Canoas e a água de ontem para hoje subiu mais um palmo e não está chovendo. Tipo assim, eles estão vivendo uma experiência de guerra.
Uma experiência de guerra. A água está no telhado das casas, passou muitas casas, está no segundo andar de outras. E aí entra aquilo que eu acabei de falar para você. O dinheiro, por mais que estivesse investido no imóvel, nesse momento, naquele lugar, foi pelo ralo. A maioria. Exatamente. A gente vê algumas... Eu vi algumas entrevistas de pessoas falando sobre isso, que em alguns locais não atingiu o segundo andar da casa. E existe gente morando no segundo andar da casa. Sim. Se não tem como sair, uma situação bem complicada, né? E trazendo um pouco para cá, né, Álvaro? Vamos falar um pouquinho da nossa cidade também. Depois vamos falar sobre a reconstrução, Isso. sobre aonde a construção civil entra, o impacto, né, no mercado imobiliário. Assim, eu queria trazer um pouquinho a situação que eles estão passando lá, lógico, numa escala bem menor. Mas nós tivemos algumas fortes chuvas aqui e que deram vários períodos de alagamentos na cidade de Matinhos. Nesse ano nós tivemos 4 ou 5. Eu tive pessoas aqui que perderam quase tudo dentro de casa 5 vezes esse ano. Porque realmente a falta de drenagem, o problema que nós temos de cota de nível na situação que nós estamos em relação ao mar. A falta da limpeza dos canais. A falta da limpeza dos canais, Porque não adianta limpar o canal só atrás dos bairros ali. Tem que limpar o canal até onde ele desemboca, lá na frente em Pontal. Então a gente tem essas somatórias de situações na cidade. O crescimento também, a expansão, o crescimento e a impermeabilização do solo cada vez mais. É óbvio que esses problemas vão se agravando cada ano. Eu estou aqui há 12 anos e eu vejo que de cada ano que passa é um pouquinho mais severo. Pior. Eu vou falar uma coisa agora, já que é para cutucar mesmo. Se existisse em Matinhos liberação para fazer prédio, a nossa cidade teria se expandido horizontalmente menos. Nós não teríamos todo esse espaço de cidade ocupada, nós estaríamos mais adensados na área central e aí nós não estaríamos nem atravessando esses problemas. Mas tudo porque tem uns malucos, imbecis que lutam contra o crescimento vertical. O desenvolvimento, né? O desenvolvimento. A palavra que me falaram... Eles preferem mais que se desmate a Mata Atlântica e vai invadindo a Mata Atlântica para frente do que se faça um prédio no centro ou nos balneários. Infelizmente, isso vem. E a gente sofreu por isso várias vezes, né? Por todos os problemas. Matinhos passou por algo, lógico, numa escala menor, Álvaro, mas a gente pôde sentir aqui. Por exemplo, eu já perdi um carro numa enchente aqui em Matinhos. Então a gente tem uns problemas, né, pequenos, referente ao que o Rio Grande do Sul está passando. Mas a gente já teve uma pequena amostra do que é você ter uma cidade que você não consegue andar de carro, você não consegue... Eu já tive que ficar ilhado umas 4 horas, alguns anos atrás, eu tive que estacionar o carro, óbvio, ficar umas 4 horas, sem poder ir para casa. Porque a rua da minha casa dava água no joelho, se eu entrasse com o carro ia estragar o carro. Então não tem como você se movimentar. Então, assim, uma situação de risco, de pessoa com problema cardíaco, que você precisa, nesse momento, como é que você faz? Não sai de casa. Não faz. Ou compra um jet ski para andar na rua. Então, assim, a gente passou por algo, tem passado aqui na nossa cidade pequeno. E a gente já viu o transtorno que isso causa. Problemas de estragar carro, problemas de locomoção, de e pessoa isso não tem também casas que... impacta no mercado imobiliário, porque eu sei de ruas e matinhos que eu não compraria um imóvel. Exatamente. A pergunta, né, os clientes quando vêm aqui comprar uma casa, a primeira pergunta, essa rua alaga? Porque a gente tem esse problema, né? Então, assim, isso daí que a gente está falando das enchentes, desses problemas, afeta, inclusive, também o mercado imobiliário, né? A questão de precificação da casa, se alaga, não alaga. Então, assim, agora voltando, se a gente com essa pequena amostra já teve, né, uma situação,
Agora imagine essas pessoas aqui, ó. Você pode ver as casas aí, ó, não tem rua. No telhado. No telhado. E para onde que vão todas essas pessoas, né? Então, dessas 155 cidades, elas têm que estar em algum lugar, para. Então, o grande problema hoje lá também é que muito pouco se pode fazer porque não é uma região da cidade que foi destruída. Tem lugares que se destruiu tudo. Não tem nada de esporte para alojar as pessoas, não tem colégio para alojar as pessoas. Pessoas estão sendo removidas para cidades mais altas. Por exemplo, o Erechim é mais alto. E aí, Clécio, vamos lá. A construção civil é realmente o investimento imobiliário, é realmente o investimento mais seguro? Ainda é, né? Ainda é. Você sabe que isso é um evento isolado, né? Não é uma catástrofe. É uma catástrofe, né? É igual a Matinhos. Pô, é o mais seguro, mas se der um tsunami aqui que a gente tá... Se der um tsunami... Então, sabia que tem muita gente que fala que nesses próximos anos vai ter tsunami? Tem umas profecias de que vai destruir Balneário Camboriú, que vai destruir as praias do Paraná. Rapaz! Bem, como é que você vai prever uma situação dessa, né? Então, é igual aqui, não tinha como prever, né? É lógico, Álvaro, que a gente sabe que existem estudos, existem situações que poderiam ter amenizado a situação, mas na proporção que aconteceu, nada conseguiria conter, né? Numa catástrofe dessa, o que acontece com o mercado imobiliário? Vamos lá. Valorização, as casas ali, provavelmente alguma coisa ainda pode ser reconstruída, mas tem muitos lugares onde nada dá para se reconstruir. O que acontece? O valor vai a zero? Primeiro assim, primeiro impacto, né? Por exemplo, que está alagado. Primeiro impacto na cidade. Não se compra nada e não se vende nada. Então assim, você vê aqui mas você vê que tem, eu não sei se é fake news, mas você vê que tem um negócio, parece que... parece não, é verdade. Não é fake news, não. Falaram sobre... Não é não. Eu ouvi, é verdade. Que fake news era outra coisa. É um posicionamento de que tomar cuidado, de ficar doando muita coisa, porque os comerciantes daí não vão ter o que vender. Eu achei aquilo de uma maldade terrível, porque nem os comércios sobraram. Os comerciantes estão debaixo d'água também. Não, essa notícia eu ouvi também. Que foi falada, inclusive, pelo governador do Rio Grande do Sul. Ele falou isso e depois ele teve uma nova entrevista que ele pediu perdão. Pelo que falou? Pelo que falou. Ah, eu não vi o pedido de perdão. Não, ele falou... Mas que eu achei assim, de uma falta de sabedoria, de uma falta de humanidade e mais, de uma burrice gigantesca. Ele falou e depois ele pediu desculpa, falou, olha, realmente na minha fala ali, não foi o que eu quis dizer, fui mal interpretado, não é isso, né? E, enfim, para você que não entendeu, o governador do Rio Grande do Sul pediu para parar de doar, porque senão o comércio de lá não ia vender. E depois ia atrapalhar o comércio, algo parecido, né? Tá. Mas enfim, ele já se retratou e foi mal entendido, né? Tá perdoado. Mas o que acontece aqui? O primeiro impacto, assim, você vê, qualquer cidade hoje, não existe uma cidade que não tenha um comércio muito forte de compra e venda de imóveis. Normal, Matinhos compra-se e vende imóveis todos os dias, como acredito que todas as cidades também no Rio Grande do Sul sempre está tendo compra e venda de imóveis. Numa catástrofe dessa, esse é um mercado que ele paralisa. Não vamos falar dos outros, vamos falar do mercado imobiliário. Você acha que alguma imobiliária tem condições de mostrar um imóvel aqui, de vender? Ou seja, paralisa o mercado imobiliário. Ou seja, milhões e milhões de pessoas que trabalham no mercado imobiliário não têm seu sustento. Prefeitura. As prefeituras não arrecadam o imposto de transmissão entre os imóveis. Os tabelionatos. Ou seja, é uma corrente de consequências. E a gente está falando só do mercado do setor, do mercado imobiliário. Então é o mercado imobiliário, são os corretores, são as imobiliárias, são as prefeituras que não arrecadam os ITBIs, são os tabelionatos que não trabalham, os registros de imóveis que não trabalham. Então você vê aí, só do mercado imobiliário já paralisa milhões e milhões
de renda, de faturamento, do giro do dinheiro nessa cidade, né? Então, paralisa. E você viu a conversa de que o governo federal tinha interesse em determinar locais que não podem ser reabitados de novo, porque tem lugar, vamos mudar a cidade local. Mas daí gera... Aí a gente tem um problema maior, né, Álvaro? Você imagina a pessoa lá que trabalhou uma vida inteira para comprar um pedaço de terra, um terreno e construir uma casa. Como que o governo vai indenizar, vai pagar, vai fazer para que essas pessoas tenham o seu direito de posse garantido, né? Que ele tem um imóvel. Aí vai mudar para outra cidade? Quem que vai pagar? Que tipo de casa vai ser compatível com aquela que eu tinha? É muito difícil. É bem provável que retorne, né, aonde está, e as pessoas voltem a reconstruir suas casas, devagarzinho o mercado vai retomando. Né? Num momento como esse, logo após a catástrofe, muito provavelmente os imóveis caem lá embaixo. Depois da catástrofe. Porque vai ser muita gente que não vai ter... que perdeu tudo. E a única coisa que sobrou para ele foi aquele pedacinho de terra, que muitas vezes o cara vai entregar por 50 mil reais, se valia 500, para poder pegar esses 50 mil reais e partir para um outro lugar, para um outro estado, para um outro lugar para recomeçar. O mercado imobiliário provavelmente dá um valor abaixo de tudo. Abaixo de tudo, né? E assim, e o período para recuperação disso daí, Álvaro? A gente não tem como mensurar, né? Por exemplo, as águas vão baixar, né? Aí nós vamos ter que fazer, provavelmente a prefeitura, o estado, o governo federal vai ter que intervir com inúmeras obras de remoção de barro, limpeza de canais, limpeza de ruas, espaços públicos, reconstrução de toda a rede de água, esgoto. Imagine, alagou, o esgoto deve estar tudo espalhado por aí, as estações de tratamento de esgoto, redes elétricas, vão ter que ser refeito tudo. Então, assim, o mercado imobiliário vai ser o último a poder voltar a trabalhar. A não ser que a pessoa venda os imóveis de 500 mil por 50 mil, que nem você falou, né? Então, isso aí é um impacto, assim, gigante para a cidade, né? Pensando agora como arquiteto, como urbanista, como alguém que trabalhou no poder público, primeira coisa a se fazer a hora que a água baixar, o que seria? Começar a reconstruir a infraestrutura pública? Refazer as ligações de luz, ligações de água. Tudo, Nova, tudo. Porque o asfalto seria o último da infraestrutura, tipo assim... Na verdade, sim, uma cidade como essa, primeiro que nenhuma cidade do Brasil está preparada com recurso financeiro para arrumar uma catástrofe igual essa, né? Então, isso é certeza que eles vão precisar do apoio do governo federal intervir. Provavelmente, acredito que o Exército vai ter que entrar em cena, porque mão de obra nessa magnitude, cento e quantas cidades você falou? Mais de 150 cidades. Mais de 150 cidades. Como que vai atender todas elas com maquinário, com mão de obra, de limpeza, de remoção? Porque você imagina, as ruas devem ter quebrado árvores e pedaços de casa que se espalhou por tudo, entulho, né? Então vai ter que remover tudo isso, vai ter que limpar, vai ter que voltar a fazer as drenagens que devem estar tudo entupida, deve ser um estrago gigante. Daí rede elétrica, água, voltar a alimentar a rede de água potável para esse povo, para voltar a ter uma vida normal, vai um bom tempo, né? A gente olha para essas imagens assim e mesmo a gente estando distante, não é fácil olhar para aquilo ali e imaginar que eu podia morar ali. A gente podia morar ali. E uma coisa, uma grande lição, digamos assim, que eu tiro, que até foge um pouco da parte científica do nosso podcast, né? A gente tenta fazer um podcast focado em realmente no mercado imobiliário. A gente fez o primeiro podcast falando sobre, você lembra? O primeiro podcast a gente falou sobre os impactos das obras feitas no espaços públicos, né? Não, o impacto das obras do governador no mercado imobiliário. O segundo a gente falou sobre
acho que a ponte... Os impactos das áreas públicas na valorização, não foi? Mas nós já estamos no terceiro, acho que esse foi o terceiro, agora é o quarto, né? O quarto. Exato. E a gente tem tentado se prender a algo lógico, científico, mercadológico. E hoje, quando a gente entra nisso, a gente tem que sair completamente fora do aspecto mercadológico da coisa. E a gente precisa ter humildade para reconhecer também. O mercado imobiliário é seguro, mas tipo assim... Cara, Deus é a única segurança, porque a gente olha para isso e o cara que comprou um quarteirão ali, construiu, botou tudo para alugar, perdeu tudo em uma noite. Uma noite. Não, quando você me falou desse tema, né? Poxa vida, mas vamos falar do Rio Grande do Sul, ou vamos se ater ao tema? Eu acho que é importante falar sobre isso, sim. Eu até falei para o Álvaro, gostei do tema, porque hoje a gente... Onde você vai se fala nisso, né, Álvaro? Onde você vai, a gente vê as pessoas comentando. Serviu também, eu particularmente, eu vi que o ser humano ele tem muita empatia, né? E quando acontece uma situação dessa, eu me impressionei com o exército de brasileiros que se levantou. De pessoas querendo ajudar. Eu vou voltar a falar, Álvaro, daquela situação toda do caminhão. Eu fui lá, o Álvaro fez para quem não sabe, o Álvaro fez uma loucura e me ligou sexta-feira e falou, olha, hoje eu sábado de manhã. Hoje eu acordei com uma vontade de fazer uma ação aqui para ajudar aquele povo do Rio Grande do Sul. E eu falei, meu Deus, cara, esse Álvaro é maluco. E eu vou arranjar um caminhão e vou pedir pro povo aí. O que você acha, Clécio? Eu falei, cara, taca pau, né? É teu jeito, né? E primeira coisa que eu fiz, minha esposa aí, de manhã, os Clécio apareceram lá com as sacolinhas dele. Aí a primeira coisa, a Andressa pegou lá, vamos levar. E eu levei lá um monte de roupa, né? 4 sacolinhas, assim, das crianças, minha e tal. Juntei umas 4 sacos de lixo e levei lá. E eu olhei e senti um carrinho. Um carrinho de supermercado da loja com 2 sacolas dentro. Ou seja, 2. O que eu levei era o dobro do que ele já tinha. E eu olhei o tamanho do caminhão. Eu falei assim, meu Senhor amado. Esse Álvaro vai passar vergonha. Ele não vai encher esse caminhão, é um caminhão muito grande, um baú gigante, aquelas sacolinhas desse tamanho. Eu falei assim, meu Deus do céu, misericórdia. E eu fui embora de manhã e dei a volta. E quando eu voltei à tarde, eu me surpreendi com uma montanha que tinha em frente à loja. Não se via quase a frente da loja, Álvaro, quando eu vi a montanha de doações. E carros que não paravam de chegar, e as pessoas preocupadas, né, com a situação do Rio Grande e querendo ajudar. Sentei lá um pouquinho e uma cena me marcou. Chegou uma senhorinha, Álvaro, que ela não tinha condições nenhuma, assim, eu vi que ela estava muito mal vestida, né, simples de tudo a senhora. E ela falou assim, poxa, eu queria ajudar, eu não tenho condições, mas eu consigo comprar lá uma cesta básica, não sei o que, e eu vou trazer. E ela saiu dali, mesmo sem condições, eu acho que acredito para elas, né, e fez um esforço danado para comprar uma cesta de R$100 e poucos e trouxe ali, Álvaro. Então, eu vi que a população brasileira, ela é de um coração sem tamanho. Tanto que o Álvaro se propôs a um caminhão, que eu achei impossível, encheu o primeiro caminhão, encheu o segundo caminhão e o Álvaro, pelo amor de Deus, parem, e já estava indo para o terceiro caminhão. E eu tive que doar as outras coisas para os colegas, para os bombeiros, porque eu não consegui, eu desisti de tentar o terceiro caminhão, que eu falei, se eu continuo recolhendo doação, eu não vou parar de encher o caminhão. 3, 4, sei lá quantos caminhões. Então isso eu vejo que a nossa população, o povo brasileiro, é um povo, ele é solidário, né? Ele se compadeceu mesmo, e eu acredito que não deva ter sido diferente em outras cidades, né? A gente vê que muitas cidades foram lá, ajudaram. O povo gaúcho realmente é um povo fantástico, acredito que eles vão se recuperar disso. Mas daí é um trabalho de reconstrução de toda uma cidade. O mercado imobiliário vai voltar, a construção civil, os operários da construção civil, o pessoal que trabalha na construção civil vai ter que voltar muito forte.
tenho certeza que vai acabar tendo que E importar aonde vai mão de ter obra. recurso para isso? O Brasil, a gente sabe que está vivendo um período de déficit. É. Déficit primário, o Brasil não tem sobra de dinheiro hoje. Cada dia que passa, o governo vem e anuncia: o rombo agora é de tantos bilhões, o rombo agora é de 1 trilhão, o rombo agora... Aonde vai arrumar dinheiro para reconstruir isso? Álvaro, eu acredito que a iniciativa privada deve ajudar muito. Nós vemos alguns grandes empresários fazendo vendas. Eu vi lá o cara da van vendendo um monte de ar-condicionado e doando dinheiro. Eu vi bastante gente doando, né? Então, a gente vai ter muita ajuda de fora. Inclusive de gente fora do Brasil, acredito que vai doar para ajudar. Muitas pessoas que têm condições vão arrumar suas casas, né? Depois que baixar as águas. E a cidade vai se recompor, mas com certeza vai ter muito trabalho aí. Muita gente trabalhando. Muita gente empobreceu ali. Muita A gente. gente perdeu tudo. Perdeu seus negócios, perdeu tudo e tinha uma condição de vida e agora vai ter que recomeçar do zero. Isso com certeza. E o que é interessante, assim, o mercado imobiliário, ele sustenta muita gente, né? O mercado imobiliário. Porque quantas pessoas não passam a vida inteira trabalhando, mesmo ganhando pouco, juntando, faz uma casinha, junta mais um pouquinho, faz uma outra casinha, junta mais um pouquinho, faz uma outra casinha. E aí a sua aposentadoria vai ser aqueles 3 alugueizinhos que o cara tem. Isso é muito comum. Esse é projeto de vida de muita gente. De muita gente. Lá no Rio Grande do Sul, olha, chega a me arrepiar. Nesses lugares atingidos, essas pessoas saíram de uma vida segura na aposentadoria para o completo zero. E provavelmente, dificilmente casa que tem seguro, né? E dificilmente o seguro que vai cobrir Uma catástrofe dessa proporção. que são fenômenos naturais e tal, não vai cobrir. Então assim, mas não só eles, né, Álvaro? Pessoal que trabalha na construção civil, pessoal que trabalha nos comércios, para tudo, né? Para tudo. É uma situação... Isso daqui, tem muitos filmes, né, que a gente vê que são os filmes pós-apocalípticos, né? Que as pessoas estão vivendo lá e tem que viver... Um dia depois de amanhã. E parecia coisa de filme, mas eles estão vivendo coisa que a gente não imagina, né? Estão tendo que viver em acampamento ou foram embora, não sabe quando vão voltar. Dependendo da água que o pessoal daqui manda, enfim. Mas o mercado imobiliário realmente ele vai ter que... E quando a gente fala do mercado imobiliário, não é só a compra e venda de imóveis, né? A construção civil junto, né? Então, infelizmente, vão ter que reconstruir tudo novamente. Uma enchente nessa proporção, ela bagunça a agricultura. Ah, A logística do estado você entende inteiro um pouquinho mais de agricultura. de agricultura, né? E bagunça a agricultura, bagunça a logística do estado inteiro, porque o tanto de ponte que caiu naquele estado, a logística inteira, a logística de transporte, chega? distribuição, eu sinceramente, a gente não tem dimensão do tamanho do estrago que tudo isso causou e do tempo que vai levar para isso ser reconstruído. A gente não tem. E por isso até falar sobre um tema desse num podcast imobiliário é até difícil. Porque tudo que a gente vai falar aqui são coisas que a gente nunca viveu. Eu não estava no Haiti, porque isso aqui é comparável ao Haiti, a guerra. É comparado a estar na Angola no período de que a Angola estava em guerra, estar no Haiti no período do Haiti. Isso aqui é uma faixa de Gaza. Tsunami que teve também lá no Japão, Indonésia. É algo... Nós nunca experimentamos nada parecido. E como falar o que vai acontecer, qual o comportamento do mercado imobiliário, né? A gente não tem dados precisos para isso, como se, já aconteceu. A gente sabe que realmente o impacto é muito grande, né? Se fosse no Japão, talvez seria mais fácil ser reconstruído. Sim. Porque o pós-guerra no Japão
foi o período de maior desenvolvimento do Japão. O Japão mas aí entra a ver com cultura também, né? E não que a gente não tenha cultura, não, a cultura nossa é diferente. A cultura japonesa pegou o Japão completamente destruído, focou e em poucos anos o Japão se levantou como potência. Agora, o Brasil tem força para isso? Álvaro, essa situação aí, infelizmente, essas pessoas, a grande maioria, né, lógico, tem uns que tem um pouco mais condição, tal, que vai conseguir refazer a sua casa ali. Mas a cidade ele não vai conseguir fazer, né? Aí, infelizmente, essas cidades, todas elas, a grande maioria, ou 80%, 90% da população, estão na mão dos gestores públicos. Hoje estão na mão dos nossos governantes. Tá. E a corrupção vai fazer com que muito do dinheiro que era para chegar lá não chegue. Infelizmente. Infelizmente. Será que muitas vezes a cultura no Japão seria diferente porque o dinheiro chegaria na ponta, no lugar da necessidade? Eu vou falar uma besteira aqui, mas vamos lá, quantos por cento você acha do dinheiro público destinado ao Rio Grande do Sul em porcentagem não vai chegar? Eu não tenho nem ideia de falar isso. 20%? 30%? A gente está tendo caso ali, Álvaro, de pessoas assaltando casas, saqueando casas, estão roubando fiação elétrica. Então, se num estado de calamidade dessa ainda encontra gente fazendo esse tipo de situação, esse tipo de pessoas não está só aí. Existem esse tipo de pessoas também que rouba fio, que não está nem aí para os outros, estão roubando as casas. Existe gente dentro da política. Existem pessoas boas no nosso sistema político? Existe, mas existe também a grande maioria que são pessoas que não estão nem aí com os outros, que vão enriquecer sim, que vai ter problemas e que vai prejudicar muita gente ali. Vamos torcer para que não, né? Mais difícil. Mais difícil por causa da própria cultura do nosso país. O nosso país tem uma cultura de corrupção, uma cultura generalizada de corrupção. Exatamente. E tá. Eu acho que aqui não podcast não é para perguntar, é para conversar, é para dizer o que eu penso. Então vou dizer o que eu penso. Um absurdo o exército não tá lá agora. O exército tá mirradinho lá, com um pequeno contingente trabalhando, mas todas as vezes que a gente vê um vídeo na televisão, todas as vezes que a gente vê um vídeo no Instagram, um vídeo que a gente recebe no WhatsApp, é civil trabalhando. Cara, o que aconteceu com o nosso exército? Eu que te pergunto, porque há muito tempo a gente não vê nosso exército atuando quando deveria, né? Só atua pra pintar meio fio e cortar a grama da frente das calçadas. Aonde está o nosso exército? Nós estamos vivendo o pior momento de catástrofe do Brasil, acredito que dos últimos 100 anos. Cadê o exército? E eu acredito que o exército tenha um maquinário muito grande, né? De caminhões, de barcos, eles devem ter anfíbios, ele deve ter bastante equipamento para ajudar no resgate, ajudar na reconstrução, ajudar em limpeza e remoção de pessoas, em levar mantimentos, né? Mas infelizmente a gente está vendo essa situação não está ocorrendo, né? Aí volto a falar, nós temos aí um poder público federal que comanda isso. Inclusive o exército está debaixo desse mando, dessa autoridade aí, e que a gente não sabe por que não está acontecendo. E o nosso papel como moradores, né, ou civis, é realmente reclamar dos nossos direitos. Poxa vida, cadê o nosso exército que não está ajudando o nosso povo, né? A gente vê que a gente não tem a noção de quantas pessoas morreram, né? O que elas estão passando. Então, eu tenho recebido bastante informação também de o cheiro de cadáver apodrecido, tanto de animais e de pessoas, é insuportável em muitos lugares. E aí, eu acredito. Alguns lugares lá virou um grande cemitério a céu aberto. A água vai descendo e os corpos de gente vão aparecendo. Há relatos de gente amarrados em postes
porque se amarrou no poste quando a água estava baixa, para que a água não levasse. A água foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Não, desamarra, vai na correnteza. Fica na expectativa de que a água vai parar de subir. E a água não para de subir, e a hora que você se solta, por exemplo, foi. Que coisa, hein, Álvaro? Pelo amor de Deus, eu vi também muitos estábulos com muito gado morto, muito cavalo morto. Ou seja, o Rio Grande do Sul vai atravessar um período de problema de falta de comida, falta de abastecimento público de combustível, vai passar um problema de falta de distribuição elétrica, falta de água. Vai passar não, já está passando e só Deus sabe quando isso vai se normalizar. E aí a gente vem falar de construção civil. Ok, a gente vem falar de imobiliária. É claro, é porque é o nosso tema. E a gente sabe que talvez esse vai ser a última coisa a ser restaurada. Porque para que o preço dos imóveis, para que a venda dos imóveis volte ao que era antes, todas essas outras coisas vão ter que estar reconstruídas. Tudo. Exatamente. Mercado imobiliário ali, é aquilo que você falou, vai sofrer uma queda brusca em todos os valores e a recuperação é lenta, né? A recuperação é lenta. Ela vai voltar, alguém vai voltar a comprar uma casa ou imóvel agora, como você falou, Álvaro, depois que as ruas estiverem todas limpas, o leito do rio estiver baixado, tiver tudo funcionando. Os especuladores que vão comprar baratinho agora, famílias que... Perdi tudo, me dá 10 mil reais nesse lugar aqui que eu vou embora. Tem gente que vai ficar traumatizado, ó. Será que você queria voltar de novo? Você passou um trauma, perdeu algum familiar na tua casa? Você teria condições de voltar a habitar naquela casa? Investir um dinheiro, arrumá-lo de volta, pintar, trocar todos os móveis que ali não se aproveita nada. Gastar uma grana e continuar morando ali, ou você venderia? E nem sempre eu teria a grana para montar de novo, né? Não, é mais fácil vender por qualquer coisa e ir embora, né? Uma outra coisa que aconteceu muito lá é o seguinte: para fazer o salvamento de pessoas, muita gente acaba destruindo parte de casa, destruindo telhado e quebra vidro então, tipo assim, apesar de que no meio de tanta destruição, uma telhinha arrancada não é nada. Não. Ali, ó. Todo destelhado ali, ó. Tá na foto ali. Mas enfim, essa é a realidade do nosso povo. Infelizmente, a cidade inteira destruída. E não tem nem como falar de mercado imobiliário nesse momento, porque realmente ele paralisou ali. E vai ser uma longa caminhada até ele ser reativado, né? E na verdade, Álvaro, o mercado imobiliário ou a construção civil em todas as cidades do nosso Brasil é um dos carros-chefes da nossa economia, né? Muita gente trabalha na construção civil, muita gente vive disso, muita gente vive do mercado imobiliário. Então, uma cidade ela não se mantém se não tiver construção civil ativa, né? Então, a gente tem esse problema aí nessa cidade e meus pêsames aí para os gaúchos e que Deus ajude eles para eles terem fé e paciência para reconstruir a cidade tudo de novo, né? Tsunami Matinhos. Tsunami desse aqui. Da onde você tirou isso, homem? O que aconteceria, Clássico? O que aconteceria? Olha, a gente tem como saber isso, né, Álvaro? A gente teve algumas imagens lá eu vi, né, na época lá da Indonésia, do tsunami, e o meu susto é porque a minha irmã morava na Indonésia, né, num outro ponto da Indonésia. Então você vê aquelas imagens e tem um pouquinho da dimensão, né, do que poderia acontecer aqui na nossa cidade. Praticamente Matinhos varreria quase tudo do mapa, né? Passaria por cima de todas as casas, Matinhos inteiro, porque a gente tem um vale ali, né? A gente tem um morro, se vir tsunami, tem que correr pro morro. A gente não tem muito espaço, né? Se chegasse a acontecer, a gente ficaria numa situação, acho que pior do que essa. Será que essas situações vão ser mais comuns a partir de agora?
Também não dá pra saber, pelo né? amor de Deus, pare com isso. Não, Matinhos não vai ter tsunami. Não. O mercado imobiliário vai ficar 10. Firme. As enchentes vão começar a diminuir, porque o poder público, a partir do mandato que vem, vai começar a arrumar essas galerias, vai começar a arrumar. Tomara. Nós temos obras importantes acontecendo em Matinhos. Em Matinhos eu acredito que não vai parar mais e vai dar tudo certo. Os parabéns, queria dar os parabéns para a Associação Comercial de Matinhos, que está arrecadando, se eu não me engano, 2 carretas para mandar para lá. Supermercados de Matinhos estão fazendo campanha, mandando para o Rio Grande do Sul. Eu vi uns caminhões do Milani. Achei bacana. Legal. E muita gente foi contagiado aqui na nossa cidade. Parabéns também para as pessoas que saíram de Matinhos e estão lá. Eu queria ter ido. De verdade, eu queria ter ido. Eu não tive coragem. Eu não fui macho para ir. Eu pensei assim, eu vou para lá, eu não vou para lá, eu vou para lá, eu não vou para lá. Daí eu pensei, mas Álvaro, lá em casa quem manda é a mulher, né? Então, minha mulher, na hora que eu falei, eu vou pra lá, minha mulher, eu já notifiquei a imobiliária que nós vamos mudar de casa. Então ela já tinha alugado um outro lugar onde a gente vai morar e tinha feito a notificação de devolução do imóvel. Se você for pra lá, como que eu mudo? Daí eu, Jesus Cristo, por que eu casei? Não manda mais em mim. Mas aí eu não fui macho pra enfrentar a dona patroa e ir pra lá. Mas, Clécio, uma outra coisa, olha que doideira que eu vou falar agora. Esse tipo de coisa não tem nada positivo. Não tem nada positivo. Eu não consigo tirar nenhum aspecto positivo de uma desgraça dessa. Difícil, né, Álvaro? Não, eu não vou dar uma do pai dos pobres, dizer graças a Deus que Deus criou o coronavírus, né? Coisas assim, graças a Deus para ensinar. Não tem nada, nenhuma coisa boa que eu consiga extrair disso. Agora, tem uma coisa boa que eu consigo extrair da reação do brasileiro. Tem uma coisa boa que eu consigo. É o seguinte, um país, ele precisa estar preparado para enfrentar situações de guerra. Por mais que hoje a gente veja uma masculinidade enfraquecida, e é verdade, e eu sei que esse tema também é delicado, mas uma masculinidade enfraquecida, meio que tipo assim, não, o homem não pode mais ser tão masculino, o homem não pode, não, todo mundo meio igual, não sei o que. Cara, a força que muitas vezes o brasileiro está adquirindo hoje, ao olhar para essa situação, arregaçar as mangas, botar uma bota de borracha, uma calça, pegar um bote, abastecer o carro e partir para lá e enfrentar dias sem comer, sem lugar para dormir, enfrentando a leptospirose na água, enfrentando uma situação de guerra, essa eu não vou dizer que é uma coisa boa do que está acontecendo, não. Não sou louco? Mas essa é uma lição que o brasileiro precisa entender, que ela é extremamente necessária, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Nunca sabe quando vai precisar. Não sabe. E hoje a gente está precisando. Quem diria que eles estariam precisando disso agora, né? E mais, se a gente enfraquecer toda essa força de combate, de luta, de guerra, de defesa, o Rio Grande do Sul tinha morrido todo mundo, porque o poder público não mandou o povo lá para salvar, o exército não foi. A grande maioria, os civis estão se virando, né? Civis que estão se virando. E aí entra aquilo que também é assim, por mais... Olha, lá vai eu agora com... Cuidado. Cuidado. Lá vai eu agora falando coisas que podem... Não. Mulher e homem, os dois,
com papéis extremamente importantes. Papéis extremamente importantes. Inegável. Nenhum maior que o outro. Inclusive, eu vou contar um negócio aqui que muitas vezes as pessoas... É verdade agora, vou lá. Vamos ensinar. Tem muita gente que não gosta do jeito que Jesus falou do homem e da mulher. Sabia? Tem muita gente que acha que Jesus era machista. É verdade, porque ele diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. E aí você vai falar, lá vem ele falar sobre isso. Escuta, presta atenção. E para os homens ele fala, e vós homens amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então vamos lá. As mulheres têm que estar sujeitas aos homens. Então elas são menores que os homens, né? Ah, tá. E os homens têm que amar as mulheres. Beleza. Quem morreu na cruz? Se os homens amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, uma coisa legal que eu vejo no cristianismo e que pouca gente consegue enxergar isso é assim, que Deus coloca lá os dois papéis e ele fala para o homem, ei homem, teu papel é morrer por ela. Teu papel é matar a tua vontade por ela. Teu papel é, quando você chegar com a sua esposa e for conversar com a sua esposa assim, amor, nós vamos viajar de férias no final do ano. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. E a sua mulher olhar para você e falar assim, eu quero ir para Salvador. Aí você vai olhar para ela e falar, beleza, quem é que manda aqui? Ela olha, segundo a palavra de Deus, e diz assim, você que manda. Aí o homem olha para ela, então nós vamos para Salvador. Por quê? Porque a minha ordem é morrer por sua causa. A ordem que eu tenho é cuidar de você e matar a minha vontade, morrer na cruz por sua causa. Então, tipo assim, que mulher, muitas vezes, nessa situação, não falaria assim, ah não, para um homem desse eu aguentava andar junto, entendeu? Com um homem desse eu aguentava andar junto. Agora você foi elogiar. Mas é verdade. Mas aí eu só falei isso porque é legal perceber o papel de cada um. E agora, nessa reconstrução do Rio Grande do Sul, mulher tem muita importância. Lá na frente do Shopping das Coisas, 90% das doações foram mulheres que levaram. Quem separou a roupa dentro do guarda-roupa na sua casa foi você ou foi a Andressa? A Andressa. Foi a Andressa. E lá na frente do Shopping das Coisas, 90% dos pacotes... Os homens só chegavam na frente do Shopping das Coisas com doação porque estava pesado para poder carregar do carro. Aí você falou... Eu cheguei naquilo que eu ia... Exatamente. O homem é o serviço bruto. O homem é o serviço bruto. O homem bruto. é o que vai carregar o piano, é o homem que vai carregar as coisas. É o homem que tá lá levando o barco em cima das costas. A mulher tá aqui cuidando da casa, cuidando da situação, cuidando do emprego, gerando dinheiro, não deixando a peteca cair. Mas é o cara que tá lá em cima do... E é lógico, tem mulheres também. Mas assim, gente, é um tema delicado. Bastante delicado. Bastante delicado de falar. E tem gente que acha que o cristianismo, ele acaba sendo machista. E não é. Então as pessoas confundem, assim, né? Lógico que cada um tem o seu posicionamento quanto a isso. Eu tenho um posicionamento. Mas se eu for abrir a boca pra falar agora aqui, ó... A gente fica até amanhã. Meu Deus, aí não acaba nunca esse podcast, né? Não, mas... E era para ser mais rápido, porque é um assunto com não tanta... não tem tanta informação para a gente poder debater mais aqui, números e tal. E nós nunca vivemos uma guerra. Então a gente não tem como saber. E acabou se estendendo, porque a gente está falando de outros assuntos aqui, inclusive desse. Mas realmente, o que o Álvaro falou é que quando chega numa situação de guerra, quem vai para frente para matar ou morrer é o homem. Quem é o cara que vai carregar as coisas? Tem que ser o homem, né? Não adianta. Mas assim, aí é uma questão... A gente foi feito para proteger. Aí é uma questão até de força física do homem e da mulher. É diferente, né? Então, mas quando eu falei, eu tava falando assim, ó. Foi importante passar por isso. Para que os homens pudessem tomar posição e falar assim, ei, homarada do Brasil, nós somos a defesa. Vamos ter que resolver essa parada. Nós somos a defesa. Por mais que pareça ser uma coisa machista, não é. Homem, você é a defesa dos seus filhos e da sua esposa.
Você é a defesa da sua cidade, você é a defesa do seu estado, nós somos a defesa do nosso país. Aí você vai falar assim, pô, você tá muito exército agora. Mas, na verdade, eu fui criado por um pai que me treinou para pensar a nível de exército mesmo. Um pai que falasse assim, Álvaro, a responsabilidade de proteção é nossa. E o brasileiro, eu vejo que resgata isso com essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Porque, não, a gente estava vivendo um tempo de muito mimimi, a gente estava vivendo um tempo de muito, não sei o que, blá, blá, blá. O Brasil botou a mão na massa agora. As mulheres através das doações e os homens através da força física. Isso é de se orgulhar. O brasileiro é um povo fantástico, né? Vou falar bem a verdade. É um povo aguerrido, um povo lutador, um povo que, apesar de tudo que a gente passa no nosso cenário político, nossas crises, a falta de tudo, a gente é um povo feliz e é um povo que não desiste nunca. Apesar de tudo que a gente vê na política, tudo que a gente vê, tudo acontecendo nos cenários, a gente não desiste, né? O povo brasileiro tem essa característica, né? Esse é um povo que não desiste das coisas, né? A gente vê tanta gente sem perspectiva de vida, sem estudo, mas ele com uma esperança e uma força que move o brasileiro imensa, né? Eu vou te dizer uma coisa agora que eu acredito que eu vou acertar. Já tá quase na hora de terminar, hein? Tá bom. Eu vou dizer uma coisa pra você que eu acredito que eu vou acertar. Em poucos anos, o Rio Grande do Sul se tornará o estado mais forte do Brasil. Amém. Por causa do como eles aprenderão a reconstruir e a lutar. E Álvaro... Quer apostar? E tem uma coisa assim que Aí eu vou um pouquinho mais além. O povo do Rio Grande do Sul e o povo de Santa Catarina, eu acho que são um povo muito parecido, culturalmente falando, né? E eles têm uma capacidade de trabalho fora do comum. O que eu quero dizer? Não dizendo que o nosso povo aqui não seja trabalhador do Paraná e tal, mas o que acontece? A cultura deles é diferente do nosso um pouco, né? É um povo que eles têm uma pegada, as construções deles são mais... Eles têm uma pegada de desbravadores. É diferente, eu não sei. Tanto é que o Mato Grosso do Sul é completamente desbravado pelos gaúchos. Sim. A Rondônia, completamente desbravado pelos gaúchos. Eu não tenho dúvida que essas cidades vão se reerguer e vão virar referência de volta. Vão reconquistar tudo e mais um pouco. Porque é um povo que luta, que batalha, que desbrava, que nem você falou, né? Mas acho que eles têm uma capacidade aí muito grande aí de... Vão ter muito trabalho, mas como é um povo que não tem medo do trabalho, vai se reerguer rapidinho. Nosso desejo aqui conversando no podcast é um só. É o desejo de todo brasileiro hoje. Eu acho que não tem ninguém que não deseja a mesma coisa que nós hoje à noite. Que de alguma maneira a gente é cristão, tanto eu quanto o Clécio, a gente crê nas mesmas coisas, a gente professa a mesma fé. Então a gente não consegue separar a nossa ideia de homens e de vida do Deus que a gente acredita. E então a gente coloca isso também nas mãos de Deus. Por mais que a gente... Álvaro, coloca na mão de Deus? Não só na mão de Deus. O Clécio já fez as doações dele. O Clécio foi lá no primeiro minuto que eu falei da campanha. Eu preciso doar. Eu não fiz nada lá na frente do Shopping das Coisas. Eu propaguei a ideia. O povo martiense doou. Até os caminhões. Álvaro, você não botou R$1 nesse negócio? É claro que a gente bota R$1, R$2, R$10, R$20, R$100, R$500, R$100. A gente coloca, todo mundo coloca. Mas quem fez foi o povo que fez aquilo. Sim. Então, tipo assim, a gente não fica esperando em Deus sem agir. Mas a gente sabe da importância de colocar essa situação também na mão de Deus, né? Tem que ter a certeza, a fé que Deus está no controle das coisas, mas também tem que fazer as nossas ações, porque se Deus quiser fazer através da nossa vida e a gente não se mexer, também não sai nada. Ou ele pega outro e manda fazer. Mas
a gente acredita e a gente pede, e a gente ora diariamente para que Deus conforte aquelas pessoas, né? Para que Deus amenize o sofrimento, apesar de que eu não imagino como é possível amenizar o sofrimento de alguém que perdeu mãe, ou perdeu marido, ou perdeu vô, ou perdeu filho, não tenho ideia. Ou gente que perdeu casa, como eu vi hoje num videozinho do cara voltando sozinho, porque não sabia onde estava a família. Cada um pode ter sido levado para um abrigo. Sozinho, voltando, alagado, no bote, numa loja de carro. Ele voltando, falando que ele vai reconstruir a vida dele na lojinha de carro que ele tinha. Mas perdeu tudo. A casa caiu e metade da loja estava de pé. Então ele ia pegar aquela parte da loja e ia voltar fazendo a casa dele. E só pra gente terminar, Clécio, a notícia que eu tive hoje é de que existiam na região de Canoas 55 crianças em abrigos que os pais não haviam sido encontrados, localizados ainda. Dá pra imaginar, cara? Álvaro, às vezes faz a gente ter uma reflexão na nossa vida, né? Eu acho que todo mundo passa por problemas assim, e às vezes a gente tá aqui chateado com o problema. Eu várias vezes me peguei pensando assim, num ano que não foi bom pro ramo imobiliário, dificuldade ali financeira às vezes, negócio que não tá indo bem, uma hora tá bem, outra hora tá ruim, problemas na política. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente vê pessoas que perderam entes queridos, perderam tudo, daí a gente se coloca no lugar deles e fala assim, será que realmente eu tenho problema? Será que o meu problema é um problema mesmo? O nosso problema às vezes se torna tão irrisório perto de situações dessa, que a gente tem que agradecer a Deus, né, pela saúde, por estar aqui, até pelos problemas que a gente tem, que são pequenos perto de você perder familiares, né, que nem você falou, vai saber se esse cara não perdeu a família inteira e tem que reconstruir tudo, isso sim é um problema, não esse que a gente enfrenta aqui, que é pequeno, né. E você que é dono de imobiliária, você que é corretor de imóveis, não deixe de colaborar, de contribuir com a reconstrução do Rio Grande do Sul. A gente não está arrecadando doação, não vou botar Pix aqui embaixo pegando nada, pedindo nada, mas tem muita gente séria fazendo, né, Clécio? Tem. Inclusive aqui na cidade eu vi, os bombeiros continuam arrecadando, eles continuam fazendo, acima também está fazendo. Tem alguns locais de doação de água, bolacha, algo que eles ainda continuam precisando, né? Então, procure os lugares que tem gente fazendo, né? Vamos ajudar a reconstruir. Isso aí. Bom, mercado imobiliário, para a gente terminar, talvez seja a última coisa a ser completamente restaurada nesses lugares atingidos. E então, muito provavelmente, nossos amigos corretores, nossos amigos que vivem da renda do mercado imobiliário, nossos clientes e os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, a gente deseja muita força para vocês, a gente deseja que de alguma maneira Deus possa suprir a falta que muitas vezes uma venda vai fazer aí na vida de vocês, né? Mas o povo acaba migrando, né? Não dá para vender? Vai construir, vai virar empreiteiro, o brasileiro dá um jeito, né? Mas que Deus abençoe, que dê tudo certo. E vamos embora, né? Vambora. O brasileiro não pode desistir. Não. Oferecimento da V3 Imóveis e do Shopping das Coisas, eu, Álvaro Caetano, Clécio Vidal, no podcast Imobiliário do Litoral. Deus abençoe. Amém. Valeu, gente. Não esquece de orar pelo Rio Grande do Sul.